bem-vindos a mais uma videoaula de microbiologia do flavonoide e já que estamos falando de bactérias, vamos ter que falar de antibióticos. Mas essa não é uma videoaula de farmacologia, eu tenho aqui também as videoaulas de farmacologia rápida e fácil, lá a gente vai ver em muito mais detalhes cada classe de antibióticos, aqui a gente vai ter só uma visão geral. Aula que vem, que já sai semana que vem, eu vou falar sobre resistência aos antibióticos e aí a gente finaliza esse geralzão sobre bactérias e começa a falar especificamente das infecções e doenças. Vamos lá! A grande ideia de desenvolver medicamentos para micro-organismos é tentar achar alguma coisa que esse micro-organismo tem, mas que nós seres humanos não temos, porque assim você diminui os riscos de dar ruim pra gente. Chamamos isso de toxicidade seletiva. Então o cientista vai pensar, o que tem na estrutura dessa bactéria ou no metabolismo dela que não tem no nosso corpo? E é muito mais fácil achar essas diferenças em bactérias, que são seres procariontes, do que, por exemplo, em vírus, porque eles acabam usando as nossas próprias células como escravas. Então, como é que você vai desenvolver um medicamento que usa como alvo algo que é das nossas próprias células, entende? Por isso que no mercado você vai encontrar muito mais antibióticos do que antivirais. E dependendo do mecanismo de ação e do alvo desse antibiótico, ele pode ser considerado de amplo espectro, então ele é ativo contra vários tipos de bactérias, ou de pequeno espectro, ele é ativo contra poucos tipos de bactérias. E podemos ter antibióticos que são bactericidas, aí é só lembrar de homicida, de assassino, que são antibióticos que matam bactérias, ou eles podem ser bacteriostáticos, que eles vão simplesmente inibir o crescimento dessas bactérias, mas não vão matar elas. E dependendo do caso clínico do seu paciente, você vai precisar que seja um antibiótico bactericida, que mate a bactéria. Porque o bacteriostático, ele vai só inibir o crescimento das que estão ali, mas não vai matar as que estão ali. Quem faz esse trabalho, no caso dos bacteriostáticos, é o nosso próprio sistema imunológico. Então o bacteriostático dá uma segurada nessa galera que está se multiplicando loucamente, para que aí o nosso sistema imunológico faça o trabalho dele. Existem 4 principais alvos nas bactérias que os antibióticos usam. São eles a parede celular, os ribossomos, os ácidos nucleicos e podemos incluir também a membrana celular, mas eu vou colocar um asterisco nela e você vai entender mais pra frente por quê. Vamos dar uma olhada nesses alvos. Inibição da síntese da parede celular. O primeiro alvo que vamos olhar é a parede celular. Então, fármacos que atuam aqui são aqueles que inibem a síntese dessa parede e são ótimos fármacos, porque nós, seres humanos, não temos parede celular. Os mais conhecidos que atuam aqui são as penicilinas e as cefalosporinas, mas também temos o imipenem, a vancomicina, entre outros. Eles vão ter diferentes formas de inibir a síntese da parede celular, o que no final resulta na morte da bactéria. Ácidos nucleicos. O segundo alvo são os ácidos nucleicos das bactérias. Então, alguns antibióticos vão impedir a síntese dos nucleotídeos, que são os tijolinhos que formam o nosso DNA e RNA. Nesse tipo entram as sulfonamidas e o trimetoprim. Temos também antibióticos que vão inibir a síntese de DNA, como as quinolonas, e os antibióticos que vão inibir a síntese de RNA, como a rifampicina. Flávia, mas a gente também tem ácido nucleico, e aí? Então, quando vocês forem estudar mais especificamente os mecanismos de ação, você vai ver que as bactérias, muitas vezes, elas têm um produto final igual ao nosso, mas a forma como elas usaram para chegar ali é diferente. Então, você vai usar essa diferença como alvo. Vou dar um exemplo. O exemplo das sulfonamidas que eu falei que inibem a síntese de nucleotídeos. As bactérias podem produzir alguns nucleotídeos a partir do metabolismo do ácido fólico. Então, a bactéria pega o ácido para-aminobenzoico, que vamos chamar de PABA, e o transforma em ácido fólico, importante para a síntese dos nucleotídeos. Nós, seres humanos, não fazemos esse processo. A gente simplesmente come o ácido fólico, a gente consegue através da nossa alimentação. E a partir daí se dá a síntese dos nossos nucleotídeos. Então a sulfonamida vai atuar justamente neste processo aqui que nós não temos e que no final daria em algo que nós temos, ribossomos. E temos os antibióticos que vão inibir a síntese de proteínas, que são essenciais para a sobrevivência de qualquer organismo. Nesse caso, os antibióticos vão atuar nos ribossomos, que são os trabalhadores que pegam o RNA mensageiro e o traduzem em proteínas. Flávia, mas a gente também tem ribossomo. E aí? Mas os nossos ribossomos são diferentes dos ribossomos das bactérias. No nosso caso, a gente tem 2 subunidades, sendo uma 60S e a outra 40S. Já os ribossomos dos procariontes são menorzinhos, então uma subunidade é 50S e outra é 30S.
Então, os antibióticos da classe dos aminoglicosídeos e das tetraciclinas atuam em nível da subunidade ribossomal 30S, enquanto o clorofenicol, eritromicinas e a clindamicina atuam no nível da subunidade ribossomal 50S. E por fim, temos fármacos que atuam na membrana celular, mas não são muitos. Por quê? Porque nós também temos membranas celulares, então não é um alvo ideal por possuir semelhanças com as nossas membranas. Então, assim, se você for olhar, existe antimicrobianos que têm como alvo a membrana celular, mas vão ser principalmente antifúngicos. Por quê? Porque os fungos, na membrana deles, eles têm ergosterol e nós temos colesterol. Então, a gente tem uma diferença aí, por isso você consegue ter muitos antifúngicos que usam como alvo a membrana celular. Por isso que existem pouquíssimos antibióticos que têm esse alvo. Até porque as bactérias nem esteróis têm na membrana, então o que a gente usaria como alvo, sabe? Mas assim, existem. Tem, por exemplo, a classe das polimixinas, que elas têm como alvo a membrana celular de bactérias, mas que principalmente lá nos anos 70, 80 foi caindo em desuso, justamente porque estavam entrando novos antibióticos no mercado com menos efeitos adversos, já que o alvo não era algo que a gente tem. Mas hoje as polimixinas estão sendo ressuscitadas para tratar bactérias multiresistentes, porque o negócio está ficando muito feio, gente. Mesmo tendo uma toxicidade maior, está sendo uma das poucas opções que a gente tem. Nós vamos ver a aula que vem como esse problema da resistência é uma dor de cabeça hoje e vai se tornar uma dor de cabeça enorme no futuro. Então nos vemos na semana que vem, quando a gente começar a entrar realmente na parte de infecções e doenças. Não se preocupa, vai ter mapa mental que nem teve em parasita e eu sei que vocês gostaram muito. E também eu estou preparando um material de memorização de microbiologia e farmacologia que vai salvar a sua vida, eu tenho certeza. Aguardem. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar com seus colegas de faculdade, dá o like aqui, segue a gente no canal e também nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. Beijinho, até a próxima!